O que um filósofo alemão do século XX tem a ver com um dos maiores desafios do mundo corporativo hoje em dia? Pois é, parece uma conexão meio improvável, né? Mas fica aqui comigo que a gente vai descobrir como as ideias de um cara chamado Jürgen Habermas podem de verdade mudar o jeito que a gente pensa sobre regras e como fazer as pessoas realmente seguirem essas regras. Vamos começar com uma pergunta que, olha, aposto que muita gente já se fez. Por que é que, mesmo com tantos manuais, códigos de conduta e políticas, parece que um monte de regras nas empresas simplesmente não pegam, acabam sendo ignoradas ou as pessoas dão um jeitinho de contornar? A resposta para isso é bem mais profunda do que parece. Então o problema geralmente começa lá na raiz, sabe? Na própria forma como essas regras nascem. Vamos dar uma olhada no modelo mais tradicional. Em boa parte das organizações, a lógica é bem hierárquica. Pensa numa pirâmide. A diretoria, lá no topo, define as regras e espera que todo mundo na base simplesmente obedeça. Só que essa abordagem de cima para baixo acaba ignorando um fator humano que é crucial. E é aqui que a nossa história começa a ficar interessante. E para encontrar uma resposta, uma solução, a gente vai buscar inspiração num lugar bem inusitado, no campo da filosofia e da teoria social. Olha, o Habermas foi um dos pensadores mais importantes do século passado. E ele era praticamente obcecado com uma ideia, a ideia de legitimidade. Ele não queria saber só por que a gente obedece, mas em que condições a gente sente que uma regra é de fato digna de ser obedecida. E no coração da obra dele está esse conceito aqui, racionalidade comunicativa. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Significa que as regras ganham força, ganham legitimidade, não quando são impostas, mas quando elas nascem do diálogo, de uma conversa onde todo mundo pode argumentar, questionar e de alguma forma participar da sua criação. Essa era a grande pergunta que guiava o pensamento do Habermas, e ela mostra uma virada de chave genial. O foco não está na autoridade que cria a regra, mas sim na percepção de quem precisa seguir essa regra. Então, o pulo do gato é este. Para Habermas, o que sustenta uma norma é a percepção de que ela foi criada de um jeito justo. A legitimidade vem do processo, não só do poder de quem manda. Mas ok, isso tudo é filosofia, certo? E se a gente tivesse dados para comprovar isso na prática? Pois é exatamente aqui que a teoria se encontra com a prática. A gente vai sair um pouco da filosofia para mergulhar na pesquisa organizacional e ver como essa ideia se sustenta no mundo real, no dia a dia das empresas. E quem traz essa validação é o pesquisador Tom Marthaler. O trabalho dele dá um suporte empírico, com dados, impressionante para as teorias do Habermas. É como se ele trouxesse a filosofia direto para a sala de reuniões. Agora, se prepara, porque o que a pesquisa do Thaler mostra basicamente vira a lógica tradicional do compliance de cabeça para baixo. A maioria das empresas aposta na vigilância, na punição, no controle. Mas o que ele descobriu é que o principal motivador é outro. O que realmente faz as pessoas seguirem as regras por conta própria é o que o Thaler chama de justiça procedimental. Ou seja, quando as pessoas sentem que a organização é justa, que as decisões são transparentes, que elas são tratadas com respeito e que têm voz, elas compram a ideia, elas cumprem as regras por vontade própria, mesmo quando ninguém está olhando. Percebe como isso conversa direitinho com as ideias do Habermas sobre diálogo e participação? Então, no fim das contas, a gente tem dois modelos na mesa. Um baseado no puro controle e outro muito mais poderoso, baseado na legitimidade. E quando a gente junta a filosofia do Habermas com os dados do Thaler, a gente chega a uma conclusão estratégica muito clara. O caminho para um compliance que funciona de verdade não é mais vigilância, mas sim a construção de confiança e de legitimidade. Esse quadro aqui resume tudo. De um lado, o compliance tradicional, focado no controle, que precisa de vigilância o tempo todo. Do outro, um compliance moderno, focado na legitimidade, que cria um compromisso que vem de dentro e que gera uma adesão voluntária. É a diferença entre ter que seguir uma regra e querer seguir uma regra. E essa é a grande virada de chave. O objetivo não deveria ser só controlar o comportamento das pessoas, mas sim construir um sistema onde as regras são vistas como legítimas e justas por quem mais importa, as pessoas que precisam segui-las. Com isso, a gente chega na nossa lição final. A síntese de tudo isso que a gente conversou até aqui. No fundo, a lição é essa. A verdadeira força de uma regra não está na ameaça da punição que ela carrega, mas na percepção de que ela é justa. E essa é uma legitimidade que se constrói no dia a dia, em cada decisão, e no jeito como cada pessoa é tratada na organização. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensa um pouco no ambiente onde você trabalha.
Os processos são transparentes? Existe espaço de verdade para o diálogo, para as pessoas darem sua opinião? O jeito como as regras são criadas ajuda a fortalecer a confiança? Ou depende só da autoridade de quem manda? A resposta a essas perguntas pode dizer muito sobre a verdadeira força das regras por aí.